Bora dar início então ao quarto e último dia do Heartgasm e a gente vai falar sobre a arte da penetração. E essa é uma aula que você não precisa ter um parceiro que tenha um pênis. Se você desejar, pode ter, mas você não precisa também usar yoni eggs, bastões, dedos, se você não desejar. Embora vai fazer muita diferença as informações que eu vou passar aqui para vocês e realizar a prática que eu vou ensinar para vocês sobre a arte da penetração, que basicamente é dar os primeiros passos para desenvolver uma sensibilidade, então, dentro do teu canal, do seu cérvix e útera, para potencializar o prazer dentro de todo o seu corpo. E sempre utilizando muito essa força das suas mamas, porque elas são grandes portais para ajudar a relaxar a sua pelvis e aumentar a sensibilidade da sua genital. Aqui, muitas vezes, você vai me ouvir falando Yoni, 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 Yoni para lá, Yoni para cá. E Yoni, em sânscrito, ela vai estar se referindo às nossas genitais, à nossa vulva, o nosso canal, o nosso cérvix, a nossa útera e também as nossas mamas. E ela se refere a uma palavra muito bonita, né? É uma referência à sacralidade do corpo com vulva e útera, onde eles são vistos como portais do divino feminino, portais de prazer, portais de criatividade, portais de criação e portais também da morte e da regeneração. Eu sei que quando eu falo morte, os olhos arregalam e falam assim, meu Deus, tá muito mórbido isso daqui. Não, pera lá, é a nossa sociedade que coloca a morte como algo ruim. Mas, sim, é desafiador a morte finita do corpo físico. Mas aqui a gente vem falando sobre esse pulsar e a finalização de coisas que já chegaram ao fim e que levam a novos inícios. Se a gente olhar para o próprio orgasmo, o orgasmo ele requer que a gente se entregue ao vazio e ao desconhecido. Não é à toa que em francês ele é conhecido também como la petite mort. Eu não vou saber falar francês, né, gente? Mas que é reconhecido como então uma pequena morte interna para se entregar a esse mundo de sensações. Só que para a gente se render à morte, a gente precisa sair do controle. Para sair do controle, a gente precisa sair desse espaço de contração e tensão que a gente cria dentro do nosso corpo. Então, quando a gente vem falando e entendendo então que o feminino, a nossa Ione, ela vem fazendo um convite profundo pra gente para entrar nesse espaço de vazio, de entrega, de ausência de controle, ela também vem falando pra gente atravessar emocionalmente muitos desses desafios que a gente vem vivendo, como a culpa, a vergonha, o medo. As distorções que colocaram sobre a nossa aparência, sobre como deveria ser o sexo e a associação latente do sexo à penetração, à violência. Muitas mulheres me perguntam também, Elisa, por que eu tenho tanta dificuldade, então, de perder o controle, alcançar o orgasmo frente a outra pessoa? Por que eu tenho a sensação, então, que a minha vagina quase não sinto nada e eu quero ter um orgasmo com a penetração? Então aqui eu vou também dar outro banho de água fria para vocês. Por quê? Porque filha de Deus, ou da deusa, como você quiser falar, sentir, reverberar aí dentro. Para que você quer aumentar a sua sensibilidade dentro do canal ao prazer? Porque quando você aumenta a sensibilidade ao prazer, você também aumenta a sensibilidade à dor. Se é para continuar fazendo a mesma coisa que te anestesiou ou gerou tanta dor. E é forte isso, porque se a gente não começa a observar os padrões pelo qual o nosso corpo está dizendo não ao prazer, a gente vai querer buscar sentir coisas novas fazendo tudo igual. Só que olha só que loucura. A gente quer aumentar a sensibilidade para quê? Para sentir mais dor se a gente não muda a forma como a gente permite que as pessoas adentrem nesse corpo? Não faz muito sentido. Então é sempre um convite à mudança desse comportamento. E é muito interessante porque a nossa vagina ela é uma grande símbolo e ela vai responder a todo instante ao quê? Aos nossos limites e à ausência deles, principalmente ao silenciamento do nosso não. E sim, ela responde totalmente à nossa resposta emocional. Então isso significa, Elisa, que agora eu só posso dar para quem me ama e eu amo profundamente? Não, você não precisa dar para quem você ama. E se você gostar de dar só para quem você ama, tá tudo bem também, né? Sem julgamento, cada um sabe aquilo que melhor funciona dentro de si.
Mas o que eu venho falando aqui é que se a nossa vagina responde ao nosso estado emocional, ou seja, se a gente está insegura, com medo, ansiosa, nervosa, a nossa vagina, você tendo consciência racional ou não do que você está sentindo, ela automaticamente se contrai, se tensiona. E isso não é algo que você vai controlar. A única musculatura que você tem dessa região controle é o do seu assoalho pélvico, fica na base. Esse você controla, contraindo e relaxando, e que vai ter um impacto, sim, de uma forma indireta do seu canal. Mas é impossível, grava isso na testa, é impossível você controlar o movimento da sua vagina. Ela responde ao seu emocional, assim como a musculatura da sua útera, assim como a musculatura do seu coração, assim como a musculatura do seu intestino e dos seus pulmões. Então, se ela reage ao seu emocional, se ela está tensa, contraída, é porque ali há medo, ali há raiva, ali há tristeza e enrijecimento. E é muito forte, porque não precisa ser apenas uma sensação que você está sentindo nesse momento, mas pode ser de experiências passadas que estão acumuladas há muito tempo. Essa é uma região, né, que pode ter sido causada pela própria penetração em si, porque a gente tem uma cultura de bate e estaca que não dá tempo e respeita o tempo da sua ione, a sua vagina, a sua vulva incharem, lubrificarem, relaxarem para receber, expandir para tomar. Então, muitas vezes a gente aprende a ser penetrada rapidamente, quanto mais forte, melhor. A gente aprende a não ter esse limite respeitado. A gente aprende também muito, como a gente falou anteriormente, a transar sem ter vontade, a temer que está sendo mais chato para o outro e não nos questionado por que a gente está aceitando que não seja prazeroso e gostoso também para a gente. Essa é uma região que ela fala muito desse silenciamento. E não é à toa também, né? Então, como eu estava falando anteriormente, que ela vai falar diretamente sobre limites e sobre silenciamento. As suas próprias faces musculares, da sua vagina, do seu cérvix, da sua útera, sua pelvis como um todo, ela está totalmente conectada com as suas faces musculares, então, da sua mandíbula, da sua comunicação. Lembre-se que a gente tem o nervo vago também, que vai estar ali no seu cérvix, na sua útera, passando todo o seu corpo e vai estar totalmente conectado com as suas cordas vocais. E se você quer fazer um teste nesse exato momento para sentir essas conexões, você pode engolir uma saliva. Ou então, e perceber como é que está lá embaixo. Ou então, você pode simplesmente inalar pelo nariz, exalar pela boca, relaxando bem a sua mandíbula. E você vai perceber, se você está com uma consciência legal do seu assoalho pélvico, essa região se relaxar. Então, ou então soltar o ar fazendo som também te ajuda bastante a expandir essa região. Ela está totalmente atrelada à nossa comunicação, tanto dos sims que a gente dá excessivamente para os outros, deixando de respeitar os limites do nosso corpo. Então é muito interessante porque quando a gente fala sobre a arte da penetração, eu não estou falando só sobre a penetração que nos vem pela vagina, mas a gente aprende a silenciar muito antes da nossa penetração vaginal. Ou se a gente nunca teve, mas a gente é constantemente bombardeado de informações e sendo penetradas pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos, pela nossa boca, pelo nosso nariz e por toda a nossa pele que está gerando uma informação sensorial dentro do nosso corpo. O que para você ativa ou fecha o prazer? Se alguém me xinga, automaticamente, no meu caso, né, tem gente que se excita, eu não, claramente, me chama de cachorro que minha vagina faz assim. Brincadeiras à parte, e não é brincadeira da minha parte, você pode ter certeza, isso me causa como um assédio para mim, eu interpreto como uma forma de violência. Pode ser interessante para o outro? Parabéns para o outro. Mas para mim não funciona. Então o meu corpo reage como está sendo agredido. Poxa, Elisa, mas é só uma fala. Pode ser só uma fala para outra pessoa. Mas se alguém constantemente está te falando como você é feia, como você é não sei o quê, porque você, a minha ex, fez determinada coisa, como que o teu corpo reage? Ele se tensiona, ele se contrai e ele vai se defender.
Talvez esse não seja os seus gatilhos, mas com certeza para mim não é algo que vale a pena continuar. Só que o que a gente aprende? Muitas vezes por nossas carências, desmerecimentos e culpas, a gente vai aprendendo a silenciar porque a gente tem medo de que o outro vá embora. E a gente acaba abandonando partes de nós mesmos. Então tudo isso, de certa forma, está contando uma história dentro do nosso corpo, inclusive dessa região. Outra coisa também que a gente acaba e a gente precisa falar sobre o quanto que também é nocivo essa ideia que a gente coloca de hiperinfantilização da nossa sexualidade, assim como o conto das vaginas apertadinhas, que vem muito da violência da pornografia e também do imaginário, né, pornográfico dos homens, ou, né, enfim, deles. Então, há uma ideia de que quanto mais apertadinha, melhor. E aqui eu quero te trazer, tendo conhecimento do que eu te passei até agora, é melhor para quem? Essa é a grande pergunta que eu preciso te fazer. Se a nossa vagina responde frente ao nosso emocional, e se ela tá tensa, enrijecida, ela tá te contando uma história do quê? Ela tá te contando uma história de dor, de medo e de proteção, e não de abertura ao prazer. Quando a gente fala de vaginas apertadinhas, a gente está fazendo menção a quem? A crianças que nunca foram penetradas. E não, ou então uma mulher que está se protegendo e com medo. E não uma mulher que está lubrificada, uma mulher que quer, anseia por dar. Então a gente vai criando uma cultura onde a gente aprende a contrair, 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 tensionar, tensionar, tensionar o nosso canal, sem aprender a tomar e a pulsar. A gente aprende a tensionar como uma forma de proteção, entendendo, no nível inconsciente, como uma proteção, mas entendendo que isso que dará mais prazer. O que nos dá prazer não é essa tensão excessiva, porque o que a gente contrai não é a nossa vagina, mas sim o nosso assoalho pélvico. E fortalecimento do assoalho pélvico para sentir mais prazer e sustentar toda a parte superior do nosso corpo não é sobre gerar contração, contração, contração. E na verdade, fortalecimento é tônus muscular mais flexibilidade. Então, se a gente entende que flexibilidade é também saber realizar movimentos, a gente entende que se ela está só contraída, ela não pulsa. E é impossível irrigar mais sangue para sua pelvis genital, aumentar o seu prazer, relaxar, se todo o teu corpo, e não só a musculatura do seu assoalho pélvico, está se defendendo da forma como está recebendo essa penetração. Seja pelo toque de uma pessoa, seja pelo pênis, seja inclusive pelas falas que a gente está recebendo, que geram muito mais insegurança e contenção. Então é muito importante a gente dar um novo significado à penetração, porque muitas vezes a gente acha que desassociar o emocional do sexual é o caminho, e na verdade, inclusive se você quer dar para geral ou não dá para ninguém, quanto mais forte o seu coração, quanto mais forte esse senso de amor próprio, de merecimento, de alto valor que ninguém precisa te dar valor, mas que você precisa mais respeitar, estimar quem você é, para poder guiar essa sexualidade em potencial. E é muito interessante porque essas vaginas, ela contém uma grande história de dor emocional, assim como a nossa útera, não só das nossas experiências, de toda essa ideia da virgindade, toda essa ideia do sexo pornográfico, a todo esse mito de que a nossa vagina automaticamente não sente prazer, e é um grande mito, já foi inclusive comprovado pela ciência, que a gente tem, então, o nervo hipogástrico, pélvico e vago, que vai despertar ela ao prazer, que dentro dela tem a área G e o cérvix, que tem capacidades orgásticas, e a esponja perineal, que é do lado oposto, né, então, da nossa área G, que tem capacidade também orgástica. Então, a gente quer despertar o prazer dessa região sem modificar a forma como a gente é penetrada, sem entrar nesse espaço também de assumir esse lugar de poder sobre os nossos corpos, sem assumir esse lugar de conexão interna. E eu gosto muito de parafrasear o nome, eu vou tentar falar o nome dela certo, né? Mas uma mestra do Tantra, que eu sempre falo errado o nome, que é a Sofia Sundari, né? Onde eu gosto muito de uma aula dela, onde ela faz
a seguinte analogia, tanto para os nossos corpos quanto para a nossa Yoni, que é o seguinte, que se a gente entender que a nossa Yoni e o nosso corpo, eles são como a área VIP da festa mais top que você, né, já imaginou ir, ou então do retiro espiritual, não importa, mas assim, de um evento, de algo importante, é a região mais incrível. Você tem a responsabilidade de ser a guardiã do seu corpo e não uma outra pessoa, porque ninguém sente o que você está sentindo. Então, quando você vai para uma área VIP de uma festa, tem todo um código de vestimenta, de comportamento, daquilo que é aceitável e aquilo que não. E vai ter sempre um segurança na porta falando, você aqui não, e você pode entrar se você cumprir alguns requisitos básicos. E aqui, essa analogia, a gente começa a entender que existem coisas que para cada pessoa pode variar, com certeza, mas que são toleráveis e aquilo que não é tolerável pra gente. E enquanto você não estiver conectada de fato com o teu corpo, com as tuas sensações, a gente vai continuar acreditando em um monte de mitos de como deveria ser o sexo e o prazer e desconhecendo que muitas vezes o que nos impede de se entregar ao prazer não é porque você é anorgástica, não é porque tem algo de errado com você, é porque talvez a forma como você tem feito o sexo e tem permitido ser penetrada não condiz com a verdade sexual do seu corpo e aquilo que ele realmente deseja. É bem provável que você nunca tenha tocado o seu corpo e a sua Yoni de uma forma conectada e sentindo sem nojo, sem vergonha, sem culpa, mas realmente desenvolvendo essa consciência de tocar como você gostaria de ser tocada. E é muito interessante isso porque, pasme, você ou não, talvez você não saiba, você pode ficar agora pasma, né, ou chocada, mas tem partes do seu cérebro que ele nem consegue reconhecer dentro do seu corpo porque nunca foi tocado por presença, por nós mesmas, e boa parte disso tá dentro do nosso canal. Então, o simples fato de a gente não tocar, nós mesmas tocar e outras pessoas terem tocado mais, é o que gera tanta desconexão. Porque uma vagina que é tocada constantemente, ela vai desenvolvendo uma sensibilidade. Não é a mesma sensibilidade que do seu clitóris, porque são terminações nervosas diferentes, mas é uma outra profundidade de prazer. E quando a gente começa a entender, então, que a forma como a gente se toca, como a forma como a gente se penetra, a forma como a gente permite que outra pessoa nos penetre, vai mudando tudo, porque quando a gente começa a tirar essa coraça e essa quantidade de armadura dentro das nossas vaginas e começa a entender que esse é um espaço, que é a extensão de amor e prazer dentro do nosso corpo, e a gente muda a forma como toca, de uma forma realmente conectada, a gente vai percebendo que é muito mais fácil alcançar o orgasmo, que existe uma sensibilidade tremenda, inclusive com ou sem penetração, ou antes mesmo da penetração acontecer. Enfim, para várias alunas, principalmente da mentoria do Religare, né, que a gente está na pré-venda, eu acabo contando muitas histórias minhas, mas principalmente, acho que a que as meninas mais gostam é a história de quando eu estava aprendendo, então, a desenvolver esse Yoni Mapping, né, que é a arte de tocar a vagina, a arte também de reaprender a penetrar o meu corpo, e eu nunca vou esquecer que depois de meses e meses celibatária, sim, eu tirei um bom período da minha vida, né, sem dar, sem transar, sem me relacionar com um processo de cura pessoal e que foi incrível, né, e não que as pessoas precisam fazer igual, mas foi uma experiência minha, e foi muito interessante que, então, a primeira vez, quando, então, me abri para me relacionar com um amigo meu, eu nunca vou esquecer que, então, a gente estava dando uns beijos, eu não tinha nada a ver com o mundo do Tantra, mas eu tenho a lembrança e a recordação da primeira vez que ele foi adentrar o meu corpo depois desse período de Yoni Mapping, de reconfiguração mesmo, de ressignificação da penetração. E eu lembro que antes mesmo dele chegar no final, eu senti uma energia, uma eletricidade dentro do meu canal surreal, em que, assim, era uma força, era uma sensibilidade. Eu sabendo que essa pessoa não tem um cultivo da sua própria energia sexual, porque também tem isso, né? Tem daí também as experiências de quando a gente transa com pessoas que têm um cultivo da energia sexual, e daí é uma coisa muito mais surreal. Mas eu lembro que era a primeira vez que eu sentia o magnetismo dessa minha Ione, né? De aprender a receber de fato quando nada se teme.
Aprender a baixar as barreiras e saber que está num espaço seguro para receber e que não tem nada que provar para o outro, mas que pode se entregar porque está em segurança. A outra pessoa pode sempre me ajudar a criar um espaço de contenção e segurança para nós. Mas enquanto a gente não se sentir seguro e amada no nosso próprio corpo por nós mesmos, dificilmente ela vai se abrir para sentir toda essa eletricidade, toda essa pulsação, inclusive a energia do outro. O desenvolvimento, então, dessa arte da penetração é começar a soltar essa quantidade de informação e desenvolver uma sensibilidade que vai muito além de ficar contraindo, contraindo, contraindo e aprender a retomar a pulsação natural do nosso corpo. E por isso que a ocitocina é tão importante, né? E a contato com as nossas mamas, porque ela vai ajudar a trazer e irrigar sangue para nossa ione, para nossa vagina, a aprender a aumentar essa sensibilidade, mas também nos mostrar o caminho de como tocar, de como nos penetrar, né? E permitir que outras pessoas nos penetrem. A nossa vagina, ela fala muito sobre limites, mas ela também fala muito sobre o quanto que a gente respeita e valoriza quem a gente é. Ela é um grande portal para nos ensinar profundo amor e respeito pelo nosso corpo. E é muito interessante, porque ela também vai te mostrar muito, à medida em que você abre teu corpo a tomar consciência, o que ela deseja, como ela deseja e o que ela quer nesse momento e quando não. E demanda um grande, profundo reconexão consigo, de fato, modificar esse olhar de que o quanto da nossa sexualidade ela é feita como uma moeda de troca ou pelo medo de perder alguém, e quando realmente é uma escolha genuína do nosso corpo, quando a gente está conectada a escolher se conectar com o outro. E é o mais engraçado aqui, pelo menos do depoimento das minhas alunas, né? É que quanto mais, então, elas aprenderam a dizer não para os seus parceiros, principalmente homens, mas elas começaram a ter desejo, porque elas começaram, então, a entender como que o corpo funcionava e o quanto que ele era merecedor e digno de prazer, de amor, de contenção. Então, quando ela ia em contato com esse parceiro, que não é que seja uma pessoa ruim, mas necessariamente era uma pessoa que não sabia fazer, tinha como a grande maioria o aspecto pornográfico, né, de referência de como dar prazer a uma mulher. E como ela desconhecia o próprio corpo, ela silenciava e muitas vezes chegou a sangrar, a gerar muita dor, frustração. Como, né, que se abre para se sentir seguro? E daí ela fala, contando essa história, né, que quanto mais ela disse não, mais tesão dava, porque ela aprendia o como dela. Então, deixou de ser sobre agradar o outro e sim se conectar consigo para se conectar com esse parceiro que ela ama. E que isso permitiu com que os dois começassem a vivenciar outros níveis de prazer muito mais profundo e se sentirem amados um pelo outro, não por aquilo que precisa provar na cama e performar, mas pelo simples fato de serem quem são. E eu acho que é isso. Agora eu vou ensinar para vocês uma prática básica, né? Então, sobre a arte da penetração para você começar a recuperar essa pulsação da sua ione, começar a construir inclusive essa energia orgástica e sempre levando essa energia para o seu coração. A gente gosta muito no Tantra de falar que a gente usa essa força sexual para despertar o coração e o coração para despertar a nossa sexualidade. E isso é alquimia. É atravessar todos esses nãos, essas culpas, essas vergonhas, essas histórias de dor para abrir e potencializar, acessar esse amor e esse prazer. Vou deixar aqui embaixo também, não deixem de conferir, né? Porque a gente está chegando no final da nossa pré-venda da mentoria Religare, que é a única turma do ano, onde ao longo de 2 meses eu acompanho vocês nessa jornada multi-orgásmica de reacessar e reconectar com o seu prazer, que é sobre reconectar consigo. É óbvio que nesse programa você aprende sobre a sua anatomia multiorgástica, como acessar, tocar, estimular o seu corpo, mas o nosso foco principal são o que a gente precisa soltar para se reconectar e começar a construir essa força orgástica e ativar o nosso sistema nervoso, ativar o nosso corpo para ser capaz de sustentar cada vez mais e mais gostosura. Porque até então o nosso corpo ele está viciado no modus operandi que nos foi ensinado uma vida inteira, onde a gente tem muito mais medo, vergonha, culpa, que vive na mente o prazer. Então, religar é sair o sexo da mente, vivenciar ele no corpo e despertar essa sensibilidade. E permitir que o prazer venha
de um lugar onde a gente se sinta segura, confiante, sem precisar provar nada, mas um lugar onde a gente se sente realmente suficiente e merecedora do prazer. Quando a gente se conecta consigo, é muito mais fácil se conectar com o prazer. E quando a gente está conectado consigo, com o próprio prazer, quando você vai para o sexo, é mais fácil conectar com o outro. Porque quando você baixa a performance e o controle, o outro também pode baixar a própria máscara e as inseguranças e a ansiedade de ter que provar algo para você. E daí sim começa a ser genuíno. Vivendo fantasias ou não, as coisas começam a ser muito mais genuínas e íntegras. Porque não é sobre o que eu tenho que provar para o outro, mas sabendo e reconhecendo que você já é suficiente sendo você. Uma das grandes objeções é: mas onde que eu vou encontrar gente assim? Encontra. As pessoas estão muito mais abertas para viver coisas diferentes e muito mais conectadas e nutridoras do que você acredita. E muitas vezes a gente acredita que ninguém vai estar disponível para isso porque a gente não se sente valiosa, suficiente ou merecedora para ser a nossa própria prioridade. Então a gente acaba sempre, que nem eu falei anteriormente, às vezes a gente abre o sexual para continuar, dependendo do nosso estado emocional, a estar escolhendo o mesmo padrão de relacionamento ou de pessoas para se relacionar que continuam perpetuando dor. Mas quando a gente abre o nosso coração, abre a nossa sexualidade, até mesmo sem se separar dos seus parceiros, se isso não é algo que você deseja, é importante, é um convite muito profundo para transformar a forma como você vive o prazer e permite que adentre dentro do seu corpo. Porque não, você não é um objeto, não, o seu prazer não é supérfluo. Na verdade, o teu prazer te lembra quem você é. Porque há de sentir prazer em ser antes de sentir prazer no sexo. Porque senão a gente sempre abre mão de quem a gente é em nome de uma relação ou então para suprir a necessidade sexual do outro, esquecendo de si. Reconectar é essencial para a gente desenvolver um prazer cada vez mais autêntico, genuíno e que de fato seja nosso, que nos empodere e que nos nutra. Enfim, fica aí então esse convite para vocês. Bora então explicar para vocês a prática da arte da penetração, né? E depois vocês vão conferir o audioguia e façam a prática. Façam, pratiquem, 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 que vocês vão vendo os resultados. Eles modificam totalmente a sua vida sexual, a sua vida íntima, mas acima de tudo, você. Então é isso, gente. Um beijo e gratidão por ter ficado esses dias comigo.